Venha a mim o vosso amor e viverei. Antes de ser por vós provado, eu me perdera, mas agora sigo firme em vossa lei. Porque sois bom e realizais somente o bem, ensinai-me a fazer vossa vontade. Para mim foi muito bom ser humilhado, porque assim eu aprendi vossa vontade. A lei de vossa boca para mim vale mais que milhões em ouro e prata. Sei que os vossos julgamentos são corretos, e com justiça me provastes, ó Senhor. O vosso amor seja um consolo para mim, conforme a vosso servo prometestes. Venha a mim o vosso amor, e viverei. Não devemos valorizar um homem pelos bens que ele possui neste mundo, e sim pelos bens que o tornam rico aos olhos de Deus. Não nos apeguemos às coisas passageiras, nem peçamos na oração de maneira cobiçada ou gananciosa coisas perecíveis, pois as coisas deste mundo, mesmo necessárias, hoje são e amanhã desaparecerão como as flores do campo que, ao calor do sol, se caem e sua beleza se acaba. Depositar nelas nosso coração é construir nossa vida sobre um banco de areia e não sobre a rocha firme. Hoje, na primeira leitura, iniciamos a carta de São Tiago. No prólogo temos uma série de conselhos práticos. Saber aproveitar as provas da vida que nos vão fazer amadurecer na fé, dirigir com confiança e perseverança nossa oração a Deus, sem colocar nenhuma dúvida dos nossos pedidos, não estar arrogantes da riqueza, pois se a temos, devemos estar conscientes de que há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor e desaparece a beleza do seu aspecto. Tudo o que se ganha aqui neste mundo materialmente vai ficar aqui, pois pertence a este mundo. A bondade, a caridade, a compaixão, a solidariedade, o perdão pertencem ao céu. Quem os praticar, mesmo que seus pés pisem sobre a terra, na verdade está no céu já aqui na terra. Na primeira leitura de hoje, fala-se também da fé. A fé, ainda que seja dom de Deus para o homem, fica submetida às qualidades humanas, à prova de fidelidade, de perseverança e de paciência. Somente quem, no dia a dia de sua existência, souber manter sua dignidade de filho, de pessoa de fé, sofrida por causa dos valores vividos e vencedor dos obstáculos, chegará à perfeição em sua entrega aos demais e a Deus. Para o autor da carta, somente onde existe a verdadeira fé é possível que a fé se submeta à prova. E somente no meio da prova é que a fé demonstra sua autenticidade e sua plena submissão à vontade de Deus. Isso já foi ensinado pelo Antigo Testamento. É por isso que São Tiago pode limitar-se a afirmar que a prova da fé produz constância. A tentação é o meio para provar a fé. Esta é a atitude fundamental que deve ter o cristão que vive deste mundo e muitas vezes tem de viver entre compatriotas descrentes ou incrédulos. Só pode produzir frutos abundantes quem demonstra sua fé firmemente no meio de todas as adversidades. Quando isso é realmente alcançado, há motivos para se alegrar. Precisamos meditar profundamente estes conselhos de sabedoria cristã. Devemos aceitar as provas da vida com elegância espiritual, porque elas nos ajudam a nos purificar, a crescer na fé e a dar força para o nosso seguimento de Cristo. Evidentemente, não buscamos sofrimentos nem adotamos uma postura passiva e resignada, e sim buscamos fortalecer nossa fé para evitar posturas trágicas e depressivas exageradamente. O Salmo responsorial, Salmo 118, reconhece o valor das provas na nossa vida. Para mim, foi muito bom ser humilhado, porque assim
eu aprendi vossa vontade. Sei que os vossos julgamentos são corretos e com justiça me provastes, ó Senhor. Além disso, o autor da carta quer nos transmitir também que uma das coisas que mais devemos pedir a Deus em nossa oração é a verdadeira sabedoria. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quantas vezes em nossa vida devemos tomar decisões pessoais ou comunitárias e experimentamos a dificuldade de um bom discernimento? O autor da carta nos convida, neste caso, quando tivermos as provas, a orarmos com fé sem titubear. Recordemos a cena de Pedro, que andou sobre as águas para se aproximar de Jesus, mas duvidou e começou a afundar. Saiu de Pedro então uma oração espontânea, breve e humilde: Senhor, salva-me. Peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas é inconstante em todos os seus caminhos. Se você realmente acredita, precisa se comportar de uma maneira específica, precisa comportar-se de acordo com aquilo que você acredita. A evidência do raciocínio de São Tiago é baseado na própria vida, que é a sua fonte. A firmeza consistente consigo próprio levará o cristão a uma maneira perfeita de agir. Outra verdadeira sabedoria que o autor da carta quer nos chamar a atenção é o tema sobre a riqueza, que será repetido depois. Os ricos, segundo o autor, não têm por que estar orgulhosos demasiadamente, porque não há coisa mais efêmera que a riqueza. Segundo São Tiago, não podemos valorizar um homem pelos bens que ele possui neste mundo, e sim pelos bens que o torna rico aos olhos de Deus, porque apenas o que conta diante de Deus é que tem um valor duradouro. Não é o homem e sua vida terrena que ocupa o centro, mas Deus e seus bens. Somente aquele que é perfeito diante de Deus tem razão para se gloriar, não por seus méritos, mas pela graça e os presentes que recebeu da misericórdia divina. Deus nos conceda sua sabedoria para não nos apegarmos às coisas passageiras, nem pedir na oração de maneira cobiçada e gananciosa coisas perecíveis, pois as coisas deste mundo, mesmo que necessárias, hoje são e amanhã desaparecerão como as flores do campo que ao calor do sol se caem e sua beleza se acaba. Depositar nelas o nosso coração é construir nossa vida sobre um banco de areia e não sobre a rocha firme. Mas se pedirmos a sabedoria que procede de Deus, é porque realmente estamos decididos a dar à sabedoria uma oportunidade para orientar e reorientar o rumo da nossa vida. Em Jesus, nós não vivemos por meio de sinais. Jesus não deseja que vivamos vagando pela vida como fugitivos da graça. Por isso, ele exige fé. Crer nele à base do sinal não é fé, mas exatamente falta de fé. Para que Caim pudesse viver e não ser morto por causa do seu pecado, Deus pôs um sinal em Caim. Caim vivia de um sinal. A salvação, a vida nos concedida por Jesus exige fé. Fé que Caim não teve, por isso não pôde agradar a Deus e obedecer à sua palavra. No Evangelho, nós lemos que Jesus aos fariseus diz: Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. Em Jesus, nós não vivemos por meio de sinais. No livro do Gênesis, lemos que para que Caim pudesse viver e não ser morto por causa do seu pecado, Deus pôs um sinal em Caim. Caim vivia de um sinal. A salvação, a vida nos concedida por Jesus, exige fé. Fé que Caim não teve,
Por isso não pôde agradar a Deus e obedecer à sua palavra. Por isso foi condenado a ser como um fugitivo, vagando sobre a terra. Aos fariseus e a nós também, Jesus não deseja que vivamos vagando pela vida como fugitivos da graça. Por isso ele exige fé. Crer nele à base de sinais não é fé, mas exatamente falta de fé. É falta de fé porque se exige de Deus que ele justifique sua forma de agir. É pôr Deus à prova, fazendo-lhe exigências. É exatamente por isso que Jesus chama aquela geração de uma geração má e adúltera. Ao invés de viverem com e na dependência de Deus, ouvindo o seu enviado e lhe dando ouvidos, eles se afastam dele como fugitivos e passam a agir contra a sua vontade, perdidos, vagando por este mundo em suas meras ilusões. Hoje Deus quer que entendamos que ele não se revela ao ponto de obrigar invencivelmente a nossa inteligência. Ele deixa sempre em suas manifestações espaço bastante para que possamos dar com plena liberdade o passo da fé. Do contrário, que mérito haveria em crer? Se Deus assim quisesse, se com efeito víssemos a Deus face a face, tal como veremos ele no céu, não poderíamos não querê-lo. Não poderíamos não ser atraídos pela sua beleza, pela sua vontade, pela sua sabedoria. Mas ele nos criou como criaturas livres. É com a nossa liberdade que ele quer ser buscado e amado. Ele até se revela em aspectos aqui e ali, a esta ou aquela altura da história humana, e nos deixa entrever um pouco da sua grandeza para que nós não nos cansemos de o buscar. De fato, ainda podemos hoje contemplar milagres e sinais de Cristo na vida humana suficientes à inteligência de todos, mas sem nos obrigar nem tirar o mérito da nossa adesão livre e pessoal a Ele pela fé. É por isso que depois de realizar grandes obras, o Senhor proíbe seus seguidores de as divulgarem por aí, porque o que Ele deseja é que o povo o procure e o encontre não com o interesse mesquinho de conseguir alguma bênção de suas mãos, mas com a intenção reta e pura de quem, já movido pela graça, irá se abrir efetivamente ao dom da fé. Que ao olhar para os nossos corações, Cristo não se encha da mesma tristeza que teve ao contemplar a pobreza de espírito dos fariseus, que eram incapazes de crer por causa da soberba. Que ao contrário, Jesus faça jorrar em nossas almas uma fonte límpida de fé e humildade que nos permita dizer todos os dias: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.